A partir daqui, eu não vou estar mais nessa tela, vocês que vão estar, eu vou estar aqui nessa tela aqui. E aqui nós temos já um primeiro cartão, em que eu tenho aqui o nome da classe e tenho as responsabilidades dos colaboradores. E agora, me guiem. Que classes a gente vai trabalhar? Quais são as classes principais aí que vocês veem? A primeira é o jogo, é o que engloba tudo. Não. O jogador. Modelagem orientada a objetos, a gente não olha globalmente, a gente olha localmente, contextual. Não importa como as coisas vão estar amarradas. Por que eu estou pressupondo que vai ter uma classe jogo? Só tem um jogador, só tem a propriedade. Pode ser que ela tenha, mas por que eu parto desse pressuposto? Porque se você começa pela classe jogo, sabe o que vai acontecer? Vai estar tudo dentro dela. Tu vai fazer um puta proceduralzão porque você começou de fora para dentro ao invés de dentro para fora. Você veio do global para o local ao invés do local para que o global emergisse, o contexto global emergisse na tua frente. Entendeu? Isso aqui. Você pode chegar num cenário que você nem tenha nada que defina o jogo. O jogo Exato. vai surgir da interação dos outros atores. Exato. Eu pensei nisso só para a questão da organização das rodadas e tal. Mas beleza. Então seria o próximo mais óbvio é o jogador. Jogador, propriedade também. eu copiei. Colhei. Propriedade. O que mais? Mais algum? Tabuleiro? Rodada. Tabuleiro. Eu não sei. O tabuleiro, estou em dúvida, porque tabuleiro é uma sequência de 20 propriedades. Precisa de um tabuleiro ou precisa de uma sequência de 20 propriedades? Não sei. Temos isso. Rodada. Mais algum? Limite é 5, para a gente começar a trabalhar. Depois a gente vai deletando, vai mexendo. Mais algum? Sim ou não? O comportamento cabe aí, será? Oi? Será que o comportamento cabe? E aí também ou seria só do jogador interno dele? Comportamento, sabe? Tá, mas e o dado? O dado. Começou, né? Aí que vem o lance. A gente começa nesse processo, aí vamos botando a porra toda. E aí fica o caos. Porque você começa a ter dúvidas sobre as coisas. Então, o que está faltando nisso aqui que a gente está fazendo? A gente botou alguns aqui. O que a gente não fez ainda? Definir a responsabilidade. Mas o comportamento, ele não é... Não sei se eu estou pensando em código aí, mas ele é uma característica do jogador, né? Sim. Então, eu acho que aí faz mais sentido deixar o dado do que o comportamento. Então, mas o problema todo é que a gente está agora especulando sem definir qual é o caso de uso. Qual é a história de usuário, qual é o evento que acontece no nosso problema que a gente está modelando, que a gente vai usar de pano de fundo para a modelagem. Pensando no workflow da coisa, você precisaria ter um jogador, uma ação do dado e uma propriedade. A coleção de propriedades, né? Não, a coleção de propriedade é a restrição, né? Mas nada te impede de ter um jogador que faz um movimento de dado. Ele vai cair em uma propriedade. O primeiro jogador, tô pensando assim, só no primeiro passo mesmo. Tá, então você está falando que o primeiro jogador, então vamos trocar isso aqui para dado. O que o dado faz, então? Qual é a responsabilidade do dado? Ele devolve um número de 1 a 6. Um número sorteia, né? É. De 1 a 6, não é isso? Isso. Tá, e ele colabora com quem? O jogador. O jogador. E o jogador faz o quê? Joga o dado, Compra propriedade. Joga o dado. ele se movimenta. O jogador se movimenta. E aí? Se movimenta aonde ele se movimenta? Aí, Tabuleiro. Na sequência de propriedades, né? Tá, é o tabuleiro, né? O tabuleiro, a definição de tabuleiro é sequência de 20 propriedades. Beleza. Mas o que eu estou modelando aqui? Eu estou modelando a rodada do jogador? Isso. sim. Pra mim, ainda ficou faltando o montar do tabuleiro. O tabuleiro tem que ser montado. Montar e devolver a coleção de propriedades. Mas que sim. Eu Eu acho guardar que teria que fazer estado. pelo fluxo, né? Na verdade, a gente tem que iniciar o tabuleiro, iniciar os 300, eu não lembro mais agora quanto era o valor para cada jogador. E eu, pelo menos, eu seguiria mais ou menos o fluxo como qual o start da parada, né? O start da parada é, não sei se a gente vai sortear as propriedades no tabuleiro em posições. Acho que faria mais sentido começar pela propriedade e pelo tabuleiro, pensando nisso. E depois atribuir o valor aí para o saldo do jogador. Então, né? mas veja, a gente está com dois problemas crônicos. Eu adorei esse começo torto. Claramente a gente está confuso. E a gente tem dois problemas crônicos acontecendo aqui. O primeiro problema é a interpretação de uma classe como um ator. Pois assim, o jogador joga o dado, mas não pode ser a rodada ou o tabuleiro jogam o dado e passam isso para o jogador? E o tabuleiro não pode mover o jogador no tabuleiro? É o jogador que se move no tabuleiro ou é o tabuleiro que move o jogador? Perfeito.
Eu acho que o Tanto faz. tabuleiro tem que guardar a posição de cada jogador. A É, responsabilidade dele. eu, por exemplo, tô achando estranho ali o rodada tá uma coisa à parte, porque rodada pode ser uma coisa do tabuleiro. O tabuleiro tem a sequência de propriedades, ele tem a contagem das rodadas, Tá? assim como a sequência dos jogadores, a sequência a ordem dos jogadores de se movimentar. Mas vocês estão vendo que a gente está com esses dois problemas? A gente tem o problema da interpretação do ator. Está tratando o jogador como se tudo partisse dele. Por quê? Porque você está se imaginando jogando o jogo. Quem aí está se imaginando jogando o jogo? O dado é um Nesse evento caso, de não tem jogo. lógica, né? O jogador é um NPC, né? Exato, o jogador é um nesse NPC. contexto. Você não pode se imaginar jogando o jogo porque você não está modelando o mundo real. O dado é um evento, ele não precisa estar atrelado. Ele pode estar atrelado, sei lá, a rodada. Pode ser, pode ser. Então, veja como a gente, na hora que vai esse vício de tentar se colocar fisicamente no modelo, ele gera um problema, porque olha só o que está acontecendo. Em termos de orientação a objetos, se eu implementar o jogador dizendo que ele se movimenta no tabuleiro, que ele joga o dado, que ele compra propriedade, o jogador vai inflar. Para eu instanciar um jogador, eu tenho que passar para ele um dado, né? Eu tenho que passar para ele o tabuleiro, tenho que passar para ele a propriedade. Mas na nossa lógica do jogo ali, quem é íntimo do jogador? É só a propriedade, que tem essa relação que a gente não sabe qual é. Se é o jogador que tem a propriedade, se a propriedade tem o jogador. Porque o que o jogador, o que ele tem de verdade? Que a gente não falou aqui. Dinheiro. Saldo. Saldo. O jogador tem a posição dele no tabuleiro? Não. Acho que o tabuleiro tem que marcar isso, sabe? Eu acho que a o- posição do tabuleiro. Acho que o jogador deve ter a posição dele, porque o tabuleiro vai armazenar. São quantos jogadores? 15, 20? O tabuleiro vai armazenar São todos. 4. O problema diz que são 4. Mas Acho que eu o não tabuleiro vejo porque pode não saber. tem a posição dele. Acho que o tabuleiro pode saber a posição do jogador. Eu acho que o que o jogador tem que saber é só onde ele caiu pra saber se ele compra ou não, mas ele não precisa saber onde ele tá. O jogador, ele não precisa saber onde ele tá, né? Não precisa, ele precisa só saber se ele quer comprar aquilo ou não. Porque o jogador não tem nada no jogador referente à localidade. Concorda comigo? O tabuleiro tem localidade, tem 20 espaços, certo? Sim, se Então- o jogador tiver a posição, ou ele vai ter que passar essa posição pro tabuleiro, para alguém controlar, ou o tabuleiro vai ter que duplicar essa informação. Tipo, acaba sendo desperdício, né? Não necessariamente, porque o tabuleiro não precisa armazenar onde cada jogador, só precisa saber qual casa está ocupada. E a partir da casa que está ocupada, com o valor do dado, vai mover quem estiver na casa X casas para frente. Tudo bem, mas calma aí. A casa, aqui beleza, tem definição semântica. A definição que o problema dá do que é o tabuleiro é uma coleção de 20 propriedades em sequência, correto? Correto. E a gente sabe, pela descrição do problema, que a movimentação nessas 20 propriedades em sequência, ela é cíclica. E quando ele chega na última, ele volta para a primeira, correto? Sim. Se o jogador se move, o jogador vai ter o número. Se o jogador tem a posição dele, o tabuleiro tem posição das propriedades. Ele não vai conhecer a posição do jogador. E todo o controle de localidade vai ficar no jogador. Então eu estou pegando a responsabilidade de saber onde as coisas estão, estou fragmentando em duas classes. Concorda comigo? Sim. E qual é o princípio que rege uma boa modelagem? Arranca esse acoplamento daí, né? O princípio da responsabilidade única, que ajuda você a reduzir o acoplamento. Então, a gente não está modelando a vida real e a gente não está tentando encaixar o texto aqui. A gente está exercitando algum cenário, a gente ainda não definiu que cenário é, a gente começou falando que é o da rodada, certo? E a partir daí vai acontecer o quê? Vai ter um movimento no... A gente quer esse cenário, essa coisa simples de o dado é jogado, tem um número, e aí move-se o jogador no tabuleiro. Ou o jogador se move no tabuleiro. Esse é o nosso cenário. Eu tenho um jogador, vai ter o dado. E aí? Quem que move? É o jogador que se move no tabuleiro ou o tabuleiro que move o jogador? Não, tem que ser o tabuleiro. Por conta da localidade. Eu acho que é o que faz mais sentido. Então aqui, tem um montar aqui, mas tem um mover jogador, certo? X casas. Não é isso? Isso. Podia colocar controlar a posição do jogador. Mas aí que você tá falando que é a mesma coisa, não seria? É mover o jogador X casas. Mas aí só tá cobrindo a parte de mover, não de onde ele tá, né? Ah, tudo bem. O jogador... Então esse aqui sabe a posição dos jogadores. É isso aí. O que mais que ele tem? Possui 20 propriedades sequência, certo? É o que ele faz e o que ele sabe, correto? Tá. Ele Então, de alguma joga maneira... o dado também. Oi? Joga o dado também pra saber quantas casas vai mover. Ué,
Por que ele joga o dado? Pra saber quantas casas ele vai mover o jogador. Vai Mas- mover X casas. Mas esse cara... Quem joga o dado é o próprio dado que ele joga o dado, né? Eu não preciso, para eu mover X casas, basta dizer quem é o X. Mas eu não preciso sortear. Eu não preciso que o tabuleiro sorteie o dado. Porque é como se eu tivesse assim. É como se eu tivesse assim, tabuleiro.mover, aí eu passo quem? O jogador e o número. E onde que isso está acontecendo? Rodada, provavelmente, né? Numa rodada, por exemplo, né? Que vai iterar de jogador em jogador, ciclicamente, correto? Correto. Então, esse cara aqui, aí que vem assim, esse cara aqui, ele pede alguma coisa para alguém? Ele pede pro dado, né? Pede pro dado sortear um número. Não, ele não pede pro dado. Você tá faltando algum outro cara. Tá faltando Mas algum ele outro cara. colabora com o jogador, é isso? Ele colabora com o jogador. Ele move o jogador. Tá, esse cara, ele move o jogador X casas. E aí, o que acontece nesses X casas? Movi essas casas aqui. Ele precisa avisar se tem proprietário, né? Tem a questão do... Então, do mas valor. esse cara não precisa. O que ele precisa fazer é informa a propriedade Perfeito. onde o jogador parou, certo? Que é a responsabilidade da propriedade, né? Porque ele só trabalha com... O que o tabuleiro faz? O tabuleiro, ele resolve... Ele é um mapa. Ele só tem localidade. Eu não tenho nada nele que não seja localidade. Senão eu estou trazendo mais responsabilidades para a classe. Concorda comigo? Uhum. Então, se eu mover o jogador, aí informei a propriedade. E aí? Eu tenho o jogador, agora é a propriedade. O que eu vou fazer? Quem vai articular isso? É o tabuleiro que articula o encontro deles? Não precisa. O tabuleiro só... Esse jogador aqui está nessa propriedade aqui. Está falando para quem? Para alguém que está controlando essa jogada, que a gente ainda não definiu, que parece que é o cara da rodada. Uhum. Ele vai ver, o colaborador dele seria a rodada aí. Seria associado com a rodada. Eu acho que a rodada tem como colaborador Isso. o tabuleiro. Uhum. Tem o tabuleiro como colaborador. E a rodada, o que eu faço na rodada? Joga um dado. Joga um dado. O que mais que ele faz? Tem que saber qual jogador que tá nessa Chama o rodada. Não, ele chama o tabuleiro, né? Como? Deixa eu ver. Ele tem que saber qual é o jogador, né, antes de tudo. Que tem a ordem dos jogadores. Porque então aí esse cara aqui tem... Então existe uma ideia que é a ordem dos jogadores. Uhum. Que é meio como se fosse como é que é o lance do Qualify da Fórmula 1? É o grid de largada dos jogadores. Uhum. Esse aqui, qual é a ordem dos caras? Então existe alguma ideia, que eu não sei qual é, que é a ordem dos jogadores, certo? Esse aqui sabe a ordem dos jogadores, né? E esse aqui faz o quê? Ele executa a jogada tabuleiro. de cada jogador no tabuleiro. Não é isso que ele faz? Uhum. É quando ele executa a rodada, então esse cara aqui vai ter lá um run, vai pegar primeiro jogador, o que ele vai fazer? Joga um dado, move no tabuleiro, pega a propriedade, o que ele vai fazer? A partir daí, Aí são as condições. Se não tiver nenhuma propriedade, ele fala nenhum proprietário na propriedade, ele pergunta para o jogador se ele deseja comprar. Seria essa a ideia? Eu acho que aí entra a questão da discussão de quem define o ciclo, porque vai ter um comportamento cíclico, né? São 20 casas e eles vão... isso é um outro problema. A gente não está modelando a repetição do ciclo. Não, só que aí entra a questão. Se a gente não está modelando a repetição do ciclo, por que é que a rodada precisa saber a ordem dos jogadores e não apenas de que existe um próximo jogador? Perfeito. Então você está dizendo para mim que essa ordem do jogador, ela não é só uma ordem. Ela tem uma inteligência cíclica, certo? Isso. O ciclo, no caso, seria até restar alguém, né? Então, até restar um jogador, até enquanto tiverem mais de 2, a rodada vai chamar o próximo jogador. Ela não precisa saber qual é a ordem. Não, calma. Alguém vai definir a ordem. Calma. Alguém vai definir a ordem. Mas uma rodada, pela definição do jogo, é a execução do movimento do jogo, é o turno de todos os jogadores que estão vivos. Isso compreende uma rodada. Então a rodada não só chama o próximo. Por que não? Internamente ela chama o próximo, mas a definição de uma rodada vai do primeiro até o último e para. Aí é uma segunda rodada. Então, aí entra a questão o que é uma rodada e o que é um ciclo. Então, perfeito. A rodada, na definição... A gente tem que acordar isso aqui. A rodada, na definição do problema, é do primeiro jogador até o último que está vivo. Jogaram? Acabou a rodada. Ok. Próxima rodada. De novo, do primeiro até o último. Próxima rodada, do primeiro até o último. Então, eu tenho o que é rodada,
o que é turno. O turno é o movimento do jogador, não é isso? A gente tem que criar nomes, né? Tem a jogada, então você tem a rodada e tem a jogada. A rodada é o conjunto de jogadas da sequência dos competidores. Faz sentido pra mim. Né? Porque a gente tá vendo que a gente tá tendo que criar conceitos, e é um jogo que todo mundo já jogou, né? E olha só, a gente botou aqui, ó, executa a jogada de cada jogador. Ó, já até tinha botado aqui. Então uma rodada, se eu tiver 4 players, uma rodada vai ter 4 jogadas. Conforme a galera vai perdendo, a rodada vai ter menos jogadas até que só resta um, não tem mais rodada nenhuma, certo? Beleza. Aí, vamos lá no cenário então. Na rodada, eu jogo o dado, aí eu sei a ordem dos jogadores. Aí eu vou executar a jogada de cada jogador. Qual é a jogada de cada jogador? Eu pego o dado, vou mover, vou pedir pro tabuleiro. Tabuleiro, move esse cara com esse número aqui. Então aqui tem o dado é um colaborador. O dado é um colaborador. Trago esse pra cá. Aí, a partir daí, eu tenho o dado, o tabuleiro, tenho o jogador, porque de alguma maneira a rodada sabe quem são os jogadores. Então aqui eu não tenho bem o jogador, né? Ele tem aqui o... É uma coleção de jogadores, né? É uma coleção, mas não é uma coleção pura, não é uma lista de jogadores, entendeu? É algo a mais. É algo mais interessante do que isso. Eu poderia chamar de competidores. Tá, o jogador é um cara. Ativos, né? Oi? Que vão ser aqueles que estão ativos, aqueles que ainda têm... Isso, porque de alguma maneira tem que ser controlado quem não está ativo, né? Uhum. Então aqui tem competidores. E aí eu vou ter, pelo tabuleiro, né? Que o tabuleiro vai ajudar aqui. O tabuleiro, ele vai mover o jogador com o número do dado, aí, e vai retornar. Então eu vou ter aqui o jogador e a propriedade, certo? Isso. E agora aqui vem o dilema. Aqui vem o dilema. O que a gente vai fazer? Vai mandar o jogador comprar a propriedade ou vai fazer... Como é que eu vou saber se eu vou comprar ou vou pagar o aluguel? Então, na propriedade, aí eu acho que ela teria que ter um relacionamento com o jogador, falando assim, essa propriedade é do jogador tal. Tá bom. Então aqui tem uma relação com propriedade de alguma maneira. Uhum. Jogador com tabuleiro? Não. Aqui tem tabuleiro. Vocês estão percebendo o bate-volta? Que te vai, não sei o quê. Jogador. Estão notando esse bate-volta? Não, mas o que eu vou fazer? Imagina se você não exercita isso e vai para o código. O que vai acontecer? Quem aí já começou um código orientado a objetos que se frustrou e largou o projeto? E ficou começando... Você não sai do começo, tá no começo. Porque você não entendeu o que você quer expressar. Você não entendeu o que você está tentando comunicar. Isso não está claro na sua cabeça. Aí o que a galera costuma fazer? Parte o procedural. Por quê? Porque aí eu penso global, mete um monte de if, for, não sei o quê, e entrega o troço. Beleza. Funciona. Só que aí, quando o negócio for ficando complexo e for crescendo, vai virar um macarrãozão. Então, aqui já está claro pra gente. O tabuleiro, ele é localidade. O que não for localidade não está nele. A gente sabe que tabuleiro é localidade. Rodada, a gente já sabe que é um controller. Olha que interessante. A rodada é um controller, porque ela está articulando objetos distintos, fazendo a sequência do jogo. Se você estivesse programando na web, usando com Django, a rodada é a view. E ela tem que ter o mínimo de código. Ela não tem que ter, de preferência, nenhum if ali dentro. Ele é só uma sequência de passos. Que é, faz isso, que é isso. Sorteia o número, aí move o cara no tabuleiro, aí não sei o quê, aí não sei o quê, aí não sei o quê. Mas sempre delegando para alguém fazer alguma coisa, entendeu? Preferência o mais linear possível. Então tá claro que a rodada é um controller. O jogador e a propriedade, a gente vai ter que trabalhar nisso agora. O dado, ele é um gerador de números randômicos. Então qualquer coisa ligada a randômico, a gente vai usar o dado. E o que a gente faz? Tem sortear o número, aí depois tem sortear a posição dos jogadores. Então o dado ele é meio que uma interface para você administrar números randômicos. Então isso vai te dando uma dica do que cada pedaço está fazendo. Agora o dilema é, beleza, eu tenho a propriedade e tenho o jogador. Agora vocês digam para mim, é o jogador que sabe quais são as suas propriedades ou é a propriedade que sabe quem é o seu proprietário? Acho que é a propriedade que sabe quem é o seu proprietário. Porque por causa do conceito, depois ele ser removido se ele sair do jogo. Não, também estaria na mesma. Eu tô indo por essa linha também, porque para mim o jogador é meio que uma coisa efêmera. Porque depois que o jogador vai embora, a propriedade continua lá. Beleza. Então a gente sabe que o jogador ele tá ali, mas não tá sempre. A propriedade está sempre. Isso. Então é mais fácil a gente liberar uma propriedade, até porque ela tá no tabuleiro, do que eu ter que ficar varrendo os jogadores para saber que propriedade está no jogador e por aí vai. Eu estaria espalhando a localidade, né? E também tem um detalhezinho que vocês não estão percebendo. Se eu botar o jogador para saber quem são as suas propriedades, eu estou fazendo uma relação 1 para N. Concorda comigo? Uhum.
Porque o jogador pode ter várias propriedades. Agora, se eu fizer a propriedade e saber quem é o seu proprietário, eu estou fazendo uma relação 1 para 1. Perfeito. Viu a simplificação? Então, a propriedade, o que ela tem aqui? Valor. Valor de compra, na verdade, valor de venda, né? Valor de venda, valor de aluguel, proprietário, certo? Maravilha. Colabora com o jogador. Legal. Aí eu te pergunto aqui, então lá na rodada eu vou ter um momento que eu tenho a propriedade e o jogador, né? O que eu vou fazer? Eu vou mandar o jogador comprar a propriedade? Não, pergunta se a propriedade pode ser comprada. Então, aí eu teria que fazer um if propriedade pode ser comprada, é isso? Uhum. Aí eu estou pegando a natureza da propriedade e vazando para a rodada. É isso mesmo? Vamos controlar, né? Existe um princípio na orientação a objetos que é tell, don't ask. Já ouviram esse termo? Tell, don't ask. O tell, don't ask é diga alguma coisa e não pergunte alguma coisa. Porque se eu perguntar, eu vou ter que meter um if. Se eu mandar fazer um troço, o if não vai ficar comigo. Então, se é a propriedade que tem um estado... Eu estaria, mesmo respeitando, bonitinho, com o público privado e as firulas toda que o Java e o C# adoram, se eu boto ali um if propriedade pode ser comprada, é um método, pode ser comprado, que é um true ou false, eu estou fazendo um vazamento, não do encapsulamento em si, mas eu estou fazendo um vazamento da responsabilidade da propriedade. Porque eu não sei se eu tenho que pagar o aluguel ou se eu tenho que fazer a compra. Eu não sei isso. Agora, o que eu sei é o quê? É que a propriedade é que vai saber o que fazer. Não é ela que sabe se ela pode ser comprada ou não. Então, o que a rodada tem que fazer é propriedade e jogador. E tem que ser uma coisa do tipo, se venda para o jogador tal. Ou interaja com o jogador tal. E aí eu passo o jogador para a propriedade. Faz sentido isso? Você não poderia fazer o jogador sempre executar porque o jogador tem um comportamento de compra. No caso de compra. O problema é essa ambiguidade. Antes do cara comprar, beleza, então você já falou para mim, o jogador tem um comportamento. Qual é o comportamento aqui? Aqui é o jogador, ele paga aluguel, certo? E ele compra, perfeito? Também a propriedade ela vai chamar essa função dele, vai falar para ele, ó, dentro dela vai ter alguma coisa que analisa. Se eu não tenho o proprietário, então eu mando uma opção de compra. Aí o jogador tem que responder. Se não, paga aluguel e já desconta do saldo dele. Não precisa nem da resposta. Perfeito. Isso. Perfeito. E esse cara aqui, ele vai ter o quê? Paga, compra, e tem o decide se compra, correto? Isso. E aqui vai colaborar com comportamento. Só que aí a propriedade teria que ter uma responsabilidade, teria que ter esse retorno, né? O cadastro proprietário, alguma coisa assim. Não sei se faz sentido colocar já. Como assim? Porque se o jogador responder para ela que quero comprar, ela tem que cadastrar esse novo proprietário aí. Ou sim, já... mas por isso que eu tô falando. Aí já foi para pensando em método. Se tiver alguma coisa aqui como... Então, por exemplo, a propriedade, ela vai fazer o quê? Ela tem que tomar uma decisão, ela assim, decide como interagir com o visitante, não é isso? Uhum. Então cobra aluguel do visitante ou... Ela também manda o valor do aluguel para o dono dela. Se vende para o visitante. Eu vi quem falou, mas tem razão. Tem que mandar o valor do aluguel para o proprietário, né? Manda o valor do aluguel para o proprietário. Só que aí, então, o que eu tenho que ter aqui? Recebe aluguel. Recebe dinheiro. Quais são os momentos que o jogador recebe dinheiro no jogo? Quando recebe aluguel, rodada, né? Quando dá a rodada e quando recebe aluguel. Pode ser a mesma coisa, só vai mexendo o saldo, não é isso? E no começo, acho que todo mundo começa com... todo mundo começa fixo. Isso. Então, veja claramente aqui que o jogador, ele funciona como uma conta de banco. Ele tem um saldo e ele paga, né? Paga aluguel, paga a compra. Bom, paga preço, né? Paga preço. Não precisa de dois, pode ser um só. Uhum. Tem o decide se compra, recebe dinheiro. Então, esse cara aqui é basicamente uma conta de banco. Com esse detalhe do decide se compra, que é delegado para o comportamento. Já a propriedade aqui, ela faz toda a transação do jogo tá nela. Porque é ela que sabe o preço de venda, é ela que sabe o valor do aluguel, é ela que sabe quem é o proprietário. Então, ela tem todas as informações para fazer articulação de aquisição, certo? Uhum. Então, aqui o decide como interagir é meio que um interage com o jogador. Interage com o visitante, aí tem o cobra aluguel do visitante, uma opção. Outro se vende para o visitante e manda o valor do aluguel para o proprietário. Ainda pode ser, o visitante pode ser o proprietário, né? Que aí não faz nada. Mas aí isso aí não está aqui. Isso é lógica if else lá dentro. Uhum. Aqui a gente está vendo o que ela faz, quais são as responsabilidades dela. Tem que cobrar aluguel, tem que... Entendeu? E aí o Cláudio está falando aqui,
entre o jogador e a propriedade não está faltando estratégia, não? Isso parece ser um outro cartão. Você está falando da estratégia de comportamento? Eu acredito que sim. O comportamento, né? Vamos ver aqui. A estratégia. Tem o jogador, né? Só que a estratégia, eu tenho algumas delas, né? Eu tenho as lógicas diferentes dela. Então, eu tenho aqui impulsivo. Como isso aqui é uma implementação desse cara aqui, é um detalhamento, eu vou até eliminar esse cartão e vou deixar tudo dentro de uma coisa só. E o que a estratégia tem? Tem o impulsivo, tem o quê? Exigente, cauteloso e o aleatório, né? O que joga moeda, é o jogador. É o apostador. Ele aposta, vai jogar o dado para cima. E esse cara colabora com o jogador, esse cara aqui vamos mudar, né? Comportamento, vamos chamar de estratégia. Vocês estão vendo que a gente vai sempre pensando, a gente começa pensando em alto nível, a gente começa a ver, beleza, tá espalhando a responsabilidade. E eu lembro, cara, como se fosse hoje. Pode pegar aí, 99% dos TCCs de faculdade, que tem uma desgraça de um ML, ou de um diagrama de casos de uso, você vai ver a porra toda condensada como um ator que vai ter 50 mil setinhas e aí aquilo vai deformar toda a modelagem do sistema. Porque o exercício a gente está imaginando aqui, não, isso vai acontecer nesse cenário, essa interação. Mas aí quando você vê que a responsabilidade está vazando, quando você vê que o conhecimento de algo específico está vazando, você, não, calma aí, como é que eu mantenho isso protegido? Eu preciso de uma forma de interagir. Aí você cria um cara novo, você vai imaginando o troço. Não conseguindo acompanhar? Tá ficando claro para vocês? Então, alguém aprendeu alguma coisa até agora aqui, dessa parte do CRC? Dá um feedback pro Ti, pelo amor de Deus. Sim. Essa forma de vendo as interações pouco a pouco, né? Pensando nos casos ali dos atores, ali, das partes ali, né? No caso ali, o jogador, como que ele interage e tal. Essa observação de com quem que ele está interagindo. Aí deveria ser ele a falar com a pessoa ou com essa outra parte, a outra parte falar com ele, ou ainda ter um terceiro para intermediar essa operação, né? Então vai ficando mais evidente essas questões assim. Porque o único cara que sabe os dois, que aqui também tem propriedade como colaborador, né? O único cara que a gente tem aqui que sabe os dois é esse malandro aqui. Então ele poderia ser o intermediador dessa relação. Qual é o problema? Que a gente já viu que esse cara é só location, só a localização dos elementos no mapa. Então a gente tira a responsabilidade, não aumenta a responsabilidade dele, tira. E aí pega, vai para onde então? Puta, então, em vez de propriedade ser uma coisa como seria no mundo real, né, estática no mundo, né? Por exemplo, se você pensar no mundo onde está a propriedade, onde que diz, na sua casa, onde na sua casa diz que você é o dono? Em nenhum lugar. Quem diz isso é o cartório. Tem uma escritura no teu nome, entendeu? A casa em si, ela está ocupada por você, mas não está nela dizendo que é tua. Quem diz é o cartório. Você começa a ver que as nossas noções naturais, elas não são necessariamente... Você não precisa representar o mundo real exatamente assim, entendeu? Vai implementar um tabelião, olha só. Vamos lá. O que mais que a gente tem para fazer? Tem mais alguma coisa que a gente pode fazer aqui? Bom, eu fiquei com uma dúvida agora na parte da estratégia, porque ela tem que saber o saldo do jogador, o preço do imóvel, então, de alguma forma, ela interage com os dois, tem que vazar os dados dos dois, ou beleza. Ou como faz? Bom, aqui esse cara aqui tem um decide-se compra, né? No caso não é nem decide-se compra. A gente pode dizer o quê? Que é compra. Só que dentro do compra, ele vai tomar uma decisão para estratégia, correto? De novo, show, don't tell. Né? Tell, don't ask. Então, você tem aqui, em vez de perguntar, você quer comprar? Não, você compra. Aí internamente ele fala assim, não faço nada, nem me mexo, sacou? Ao invés de eu meter um if. Vem cá, você quer comprar? Quero. Então, toma aqui. Não. Olha só, você pode comprar se você quiser. Compra. Aí vai passar o quê? A propriedade, né? O saldo. O jogador chama a estratégia passando propriedade e saldo. Passa os valores, os atributos, passa os preços, né? E acabou. E aí vai retornar, retorna o dinheiro que está saindo do saldo, entendeu? Então, o Cláudio está sugerindo assim, compra não, paga. Pode ser alugar ou adquirir. Sim, é porque seria só paga, né? Que tem aqui, paga. Beleza, já temos aqui o paga. Só que, para eu não vazar, né, um if para cá, perguntando o estado interno do jogador, esse cara aqui, na hora que ele decide como interage, ele vai assim, esse cara pode... vou coletar o aluguel ou eu vou oferecer para ele comprar? Aí ele fala assim, eu não tenho proprietário, então eu vou oferecer para comprar. Então assim, jogador, compra. Aí o jogador é que vai conhecer a estratégia. E aí o jogador vai chegar assim, vai entrar na lógica dele e vai ver. Se a estratégia disser que sim,
com base nos parâmetros tais, eu recebi da compra, então eu compro. E aí eu pago. Senão eu não faço nada. E aí tem uma Entendeu? coisa, quando o jogador chama a estratégia, ele sabe qual é a estratégia dele e ele informa a estratégia para a Precisa estratégia saber. não saber, ou a estratégia mantém o controle de qual jogador. O jogador sabe qual é a sua estratégia. Beleza. Eu tenho 4 jogadores, uma estratégia para cada um. Na instanciação do jogador, eu tenho que informar a estratégia. Perfeito. Quando o jogador ser chamado de compra, como é que a propriedade vai saber se ele foi comprado ou não, nesse caso? Como é que a propriedade vai saber se ele foi comprado ou não? É, porque se só chamar o compra... Compra retorna um booleano. Tem 2 formas de fazer. Ou o compra vai retornar o preço que foi pago, né? Ou retorna um booleano. E aí a própria propriedade vai colocar o jogador como... É porque é o seguinte, o cara pode não ter dinheiro para comprar, né? Aí começa, né? O cara pode querer comprar, mas não tem dinheiro para comprar. Não, mas isso vai estar na lógica do compra. Já tá na lógica do compra. Ele ainda vai retornar... Ou para ele retornar true, ele tem que ter dinheiro e Eu tem que não estar dentro da gosto, estratégia. eu não gosto de retornar booleano, não. Eu acho que empobrece. Porque assim, eu falo assim, compra. Aí o cara fala, putz, não tem dinheiro. Deu um exception, não tem fundos, né? Ou então os caras tá cobrando aluguel. Ó, paga o aluguel que é tanto. Putz, não tem fundos. Dá um exception de out of money. E aí quem vai coletar esse cara? Sei lá, é quem tá em cima. Sei lá, a rodada. E aí vai pedir pro tabuleiro tirar o cara do jogo. Ou pros competidores, né? O cara da ordem dos jogadores vai... Ó, tira esse malandro do jogo aí, porque ele não tem dinheiro. Então, eu evito o uso de booleanos e o uso de ifs, porque cria exceptions específicas pro problema. Tem uma exception aqui que pode ser out of money, que é isso, o cara vai sair do jogo, né? Tá, então tem que ter uma classe que a competidor tem que estar ali para controlar o jogador. Se ele ficou zerado, Perfeito. tem que tirar de fora. Perfeito. Tá vendo como é que o bagulho vai devagarzinho, a coisa vai andando. Esse cara aqui, competidor. E tem aqui, sabe quem são os jogadores, sabe a ordem dos jogadores. O Cláudio tá insistindo ali, o jogo tira o jogador do jogo, o jogo tem as regras. Eu não gosto... Então, se eu criar aqui a classe jogo, já era. Porque tudo vai estar dentro do jogo. Então, o exercício, assim, a tendência que eu fico forçando a barra é para não criar uma classe Deus, que sabe de tudo e de todos e controla o universo. Eu vou forçando a barra. Se eu puder não ter essa classe, melhor. O competidor sabe a ordem dos jogadores, então tira a necessidade da rodada, saber essa ordem. Passa ele a saber e ele chama a rodada? Sim. Pede os jogadores para competidores. Os jogadores em ordem. Pronto. Aí esse cara sabe a ordem do jogador. O que esse cara faz? Esse cara aqui Elimina o jogador? Quando acabou o dinheiro, elimina o jogador, pode ser? Chama o próximo. Chama o jogador, né? Chama o próximo jogador. Ou seria a próxima rodada? Não, próximo jogador. Tá. Então, mas em termos de orientação a objetos, aí ele intermedia a interação entre propriedade e jogador? Não. Pra saber se o jogador morreu ou não? Não, o que esse cara, não. O jogador que morreu nem vai chegar na rodada, né? Esse cara parece um articulador, né? Um main ali. Ele Então, tá não acho não, porque olha o que ele tá fazendo. Ele só cuida de quem tá no jogo e não tá no jogo. Tá, mas se na rodada o jogador precisa pagar aluguel e já não tem saldo, ele tem que morrer. Quem cuida disso? Dentro da rodada. Cara, Então, eu acho que a rodada pede aos competidores para remover o jogador que ficou sem fundos. Cara, mas essa ideia do competidor aí elimina o jogador, você não estaria caindo de volta na questão da classe Deus? Porque por que o competidor precisa eliminar o jogador e o jogador não pode eliminar a si mesmo quando ele ficar sem grana? O jogador eliminar a si mesmo quando ele ficar sem grana. Então você está propondo que o rodada ele sempre vai passar pelos 4 jogadores, só que aí o rodada vai perguntar se um jogador tá no jogo ou não. Pode ser, tá, mas assim, você vai definir a rodada. A rodada define quais jogadores estão no jogo. Uma vez que o jogador fica sem jogo, ele se tira da rodada. Galera, sem grana, sai. Não, tudo bem. Porque você tá colocando já... A gente tinha falado de ser um controller, a rodada ela não deixa de ser... Ela começa a ter um pouquinho mais de responsabilidade, o fato dela ter que ver se o cara tem grana. Mas aí a gente tá pensando nessa questão do código. Seria melhor adicionar uma responsabilidade à rodada ou criar um competidor para vigiar o jogador que está na rodada? Esse competidor está sendo como um juiz, né?
Então, é porque eu acho que o nome tá ruim. Eu acho que o nome tá ruim, que a gente não... que eu não acho que é competidor. O que ele tá me parecendo aqui é que ele é uma coleção de jogadores, só que com controle de estado do jogador. Se o jogador tá ou não tá no jogo. Ele que pegaria os exception até, né? Que você tinha comentado de montar. Então eu acho que você teria duas exception. Uma de poder comprar e a outra de não ter saldo para pagar o aluguel. Uma forma de simplificar isso, como o Augusto está sugerindo, é que o jogador poderia ter um método, assim, ó, estou no jogo ou não estou no jogo. E aí, na rodada, a primeira coisa que ele faz pro jogador é perguntar: você está no jogo? Aí vai falar: não. Então continua, vamos dar o próximo. Por aí, eu imagino matar o competidor e delegar essa responsabilidade para o jogador. Por exemplo, lá, tópico por tópico. Quem sabe quem são os jogadores. Os jogadores podem saber sobre si mesmos. Os jogadores sabem que existem outros jogadores. Sabe a ordem dos jogadores. O jogador sabe qual é o próximo jogador. São 4. Não, o jogador. Não tem nada aqui que indica pra gente que o jogador sabe quem é o próximo jogador. Não, agora não tem. Mas você tem um competidor que sabe quem é o próximo jogador. Então, isso é uma coleção, é um jogador collection. Você tem alguma coisa orquestrando os jogadores. Mas será que você precisa de ter alguém falando: agora é você, agora é você, agora é você? Os jogadores poderiam saber sobre os outros jogadores. Mas aí você está dizendo para mim que além de ser a conta bancária, o jogador também seria uma lista encadeada. Ele não precisa ser uma conta bancária. Mas é o que ele é hoje aí. Que nem chama o próximo jogador. Por que o competidor precisa chamar qual o próximo jogador? Então, é que eu acho assim, quando você coloca na rodada, o competidor vai chamar o jogador. Quando ele olhar lá saldo negativo, esse cara sai, né? Ele acaba sendo eliminado. Ele vai ser eliminado da onde? Do competidor. Então, acho que essa responsabilidade é no competidor. O jogador ele vai ficar ali. Você vai ter que fazer o evento de devolver as propriedades dele e tudo mais. E isso eu acho que tem que ser... Eu gosto da estratégia do Guto de tirar uma classe. Eu gosto disso. Como esse cara aqui é a conta bancária, como é que a gente faria isso? Poderia fazer o seguinte, né? Que é basicamente perguntar o saldo, né? Que é o status dele, né? Seria como se fosse está no jogo, que é basicamente verificar se o saldo está negativo. Agora me ocorreu uma coisa. Que aí vai ser um true ou false. Se tivesse um cara assim: você está no jogo? Aí, só terminar o raciocínio. Aí a rodada, ela vai receber, tem lá uma lista de jogadores que pegou, sei lá, do tabuleiro, do jogo, do que seja. E aí é só uma lista mesmo, que foi sorteada, tem aqui os jogadores. E a primeira coisa que a rodada faz, quando vai ciclar pelos jogadores, né, dar o turno, a jogada de cada um, é validar. Vem cá, tu tá no jogo? Se o cara tiver com saldo negativo, vai retornar que não tá no jogo. Se o cara tiver com saldo maior ou igual a 0, vai retornar que tá no jogo. Então, Henrique, minha única E aí ele executa o ciclo para aquele jogador. A minha única dúvida é que isso a gente pensa no jogador, mas a gente tem mais uma ação, que é devolver as propriedades. Aí então isso também iria para a rodada? Como assim devolver as propriedades? Porque quando o jogador sai, uma das linhas aqui fala que quando o jogador sai da partida, as propriedades dele voltam a ficar disponíveis para venda. Eu acredito que isso é da lógica da rodada. Aí a gente adicionaria na rodada. Então ali na rodada a gente colocaria mais um... Na verdade, a rodada pede ao tabuleiro que libere isso, né? Perfeito. Aquele nome competidor que não tá muito bom poderia ser partida. É que ele tá já de saída, né? A gente pode detonar esse cara aqui. Vamos pegar essa simplificação do Guto. Ver se funciona legal. Mas o único momento que o jogador... Posso estar me equivocando aqui, mas eu acho que o único momento que o jogador morre é quando ele não consegue pagar o aluguel, certo? Então a própria propriedade pode, de alguma forma, avisar que aquele jogador tá inadimplente, entre aspas, e tá fora. Mas eu acho que não é ela, porque quem controla o saldo é esse cara aqui. Esse cara aqui levanta uma exceção. Ele vai ficar com saldo negativo e ele levanta uma exceção. Pum. Aí quem pega isso? Vai ser a propriedade. Aqui a rodada, que vai tratar essa exceção, falando: tabuleiro, libera todas as propriedades desse cara aqui que ele tá fora do jogo. Entendeu? Então, o tabuleiro, que conhece, que tem a localidade das coisas, vai falar assim: ele libera propriedades do perdedor. É que nessa simplificação, alguém tem que controlar o número de rodadas. Pode ser a própria rodada, mas alguém tem que... Porque tem uma regra também de encerrar o jogo quando der um número X de rodadas. Então, eu acho que isso é fora da coisa ainda. Porque existe lá um substantivo que é o simulador, né? O que dá para fazer, esse dado pode ser um método de alguém.
ele pode dar espaço para esse cara aí, simulador, para alguma outra coisa. A gente pode ter uma classe. É que a gente não chegou lá ainda, né? A gente está tentando fazer uma rodada funcionar. Tá. Então, mas a gente vai ter uma classe aqui simulador. Vai ter algo a mais. Capaz de chegar na classe que o Cláudio quer, de fazer a classe do jogo. Tá, a gente matou o competidor. Quem tá chamando o próximo? Volta pra rodada. A rodada. Já era rodada, né? Uhum. Era. Já era a rodada que pede o próximo para o competidor. Agora ela pede o próximo para a lista de jogadores. Tem uma lista de jogadores que ele recebe aí. Só muda ali a ordem para competidores para algum. Que pode ser do tabuleiro, que o tabuleiro sabe quem são os jogadores. Talvez o jogo, que aí vai ter essa classe do jogo. Mas e aí, o que vocês estão achando do processo até aqui? Massa, bem esclarecedor. Deu para pegar a essência da coisa? Amanhã eu vou ter que rever as coisas do trabalho. Então, o que é interessante aqui, né? Eu acho que aqui a gente está num momento interessante, por quê? Porque me parece que a gente tem tudo para fazer uma rodada completa do jogo acontecer. O que está faltando? Está faltando montar o tabuleiro, inicializar o saldo, né? O setup do jogo está faltando. E aí, quando eu vejo um setup elaborado assim, para mim tem um cheirinho de Factories, porque eu não quero um jogo genérico. É um jogo muito específico, né? É um jogo muito específico que está definido no problema. Então tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você cria uma classe de jogo, eu quero parametrizar tudo, deixar uma coisa genérica, entendeu? E não precisa. Então esse exercício do CRC mostra, né? A gente tenta aproximar, vamos tentar organizar essas caras por proximidade, né? Esses caras aqui são muito próximos um com o outro. O tabuleiro tem sua proximidade aqui. Esse lance das estratégias aqui, ele está completamente ligado ao jogador. A nossa rodada, o dado vem para cá. A rodada, ela tem uma relação aqui com tabuleiro e propriedade, tabuleiro e jogador, né? E dado. O dado está bem próximo aqui da rodada, de alguma maneira. Então, assim, a gente tem uma relação meio visual do que está acontecendo. E nesse tipo de aplicativo aqui, a gente poderia botar setas e fazer uns desenhos, mas não precisa, porque o objetivo é poder mudar e poder observar o que está rolando, né? A ideia é que quanto mais próximo fisicamente, mais íntima é a relação dessas entidades, dessas classes. E aí, com isso, o que a gente tem? Né? Vamos lá. Com isso, a gente tem o mínimo necessário para fazer uma rodada funcionar de ponta a ponta. Cada jogador, começou lá.